Bom dia a todos. O tema da nossa videoconferência de hoje é Agitando Saúde com as Práticas Esportivas. Essa videoconferência foi montada de acordo com uma demanda que surgiu sempre para a padronização de conduta, para disseminação de informação de qualidade e para sedimentar conhecimentos. Esperamos que pela excelência e expertise dos palestrantes convidados, que isso será de bastante ajuda e bastante interessante a todos. Eu tenho aqui comigo o professor Dr. Carlos Eduardo Negrão, que é professor titular do Departamento de Biodinâmica da Escola de Educação Física da USP, e que é uma vinculação subsidiária ao Departamento de Cardiopneumologia da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. O Dr. Negrão tem um extenso currículo que eu tomei a liberdade de resumir para que ele seja melhor conhecido da audiência. Tem graduação em Educação Física pela Universidade de São Paulo, mestrado pela mesma universidade, doutorado em Fisiologia na University of Wisconsin in Madison e fez um pós-doutorado na Universidade da Califórnia, em Los Angeles. Atualmente ele é diretor da Escola de Educação Física e Esporte da USP e diretor da Unidade de Reabilitação Cardiovascular e Fisiologia de Exercício do Instituto do Coração, no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Tem larga experiência na área de Fisiologia Cardiovascular, Fisiologia do Exercício e Cardiologia do Exercício. E nós vamos fazer a videoconferência em 2 blocos. No primeiro bloco serão as apresentações para os polos e para quem está nos assistindo por streaming. E faremos um pequeno intervalo e no segundo bloco nós teremos a interação para dúvidas, tanto através dos polos quanto através do e-mail fornecido pela Fundap. Bom, eu gostaria muito, para enriquecer a nossa experiência e para que a gente pudesse ajudar ao máximo, que vocês participassem com suas dúvidas, suas sugestões. E quem agora já estiver assistindo via internet, pode começar já encaminhando e-mail para dúvidas, questões para fundap.vc@fundap.sp.gov.br. Eu gostaria novamente de cumprimentar a todos que estão nos assistindo nessa videoconferência e eu passo agora a palavra ao Dr. Carlos Eduardo Negrão, aqui presente. Obrigado, doutora Silvia. Eu queria iniciar cumprimentando a todos que estão nos assistindo nos diferentes polos do estado de São Paulo, que não são poucos, são muitos até, já tive esse conhecimento, o que é muito bom, que isso só vai enriquecer a nossa participação aqui e a discussão, a interação com todos a posteriori. Eu queria também agradecer muito o convite que me foi feito pela coordenação do programa, para que eu pudesse trazer aqui experiências que nós tivemos ao longo dessas décadas sobre os benefícios da atividade física na promoção de saúde. Eu gostaria de iniciar colocando o seguinte desafio. Hoje, nós sabemos que nos países desenvolvidos ou em desenvolvimento, um dos grandes problemas é a obesidade. Se nós olharmos estatísticas dos Estados Unidos, que são feitas ao longo das últimas décadas, nós podemos observar nesse gráfico, nesse slide, que nós temos um aumento na coloração dos estados americanos que identificam do branco para vermelho, laranja e lilás a incidência ou a prevalência, melhor dizendo, de obesidade nesses estados, mostrando que da década de 1980 até a década de 2010, nós temos um aumento expressivo na quantidade, no número de pessoas obesas nos Estados Unidos. Bem, como é que nós estamos hoje no Brasil? Isso não é diferente. Se nós observarmos nesse slide, nós temos claramente aí as cores do azul, vermelho, verde e amarelo. No lado esquerdo do gráfico, as barras vão diminuindo. Quer dizer, o déficit de peso no Brasil
diminuiu ao longo das últimas décadas. Agora, o cenário ruim de tudo isso é que nós temos, ao mesmo tempo, um aumento no excesso de peso, na parte do meio do gráfico, e de obesidade na terceira coluna de barras. Isso ocorre tanto no sexo masculino como no sexo feminino, mostrando que nós estamos também, igualmente ao que está ocorrendo nos Estados Unidos, passando por um processo de aumento de prevalência de obesidade, tanto no sexo masculino como no feminino. Bem, ainda alguns outros dados do Brasil sobre a prevalência de obesidade mostram, por diferentes capitais, o que está ocorrendo. E na última barra à direita, nós vemos a barra verde, que mostra uma prevalência de obesidade como média da população brasileira em torno de 40%, o que representa alguma coisa alarmante, e eu vou justificar o porquê dessa minha fala alarmante. Bem, ainda voltando agora aos dados dos Estados Unidos, estatísticos de lá, nós temos que a prevalência de obesidade em crianças nos Estados Unidos aumentou consideravelmente na década de 70 para agora, para esse momento que nós estamos no novo século. Vejam claramente que nós tínhamos, em 1976 a 1980, um dado estatístico de prevalência de obesidade em crianças de 6 a 11 anos de 7%. E de adolescentes de 12 a 19 anos em torno de 5%. Olha o que ocorre hoje, na década de 90 a 2000. Nós temos, assim, nesses últimos anos, um aumento para 15% da prevalência de obesidade em crianças de 6 a 11 anos. E adolescentes também 15%. Quer dizer, isso aumentou 200% na sociedade americana. Bem, a pergunta que cabe nesse momento é o que tem contribuído para que isso ocorra nos países desenvolvidos e em desenvolvimento. O nosso entendimento é que existem 3 pontos que podem caracterizar essa epidemia de obesidade que está ocorrendo no mundo. Primeiro, um hábito de vida baseado em consumo exagerado de alimentos. Segundo, uma vida muito sedentária. E terceiro, uma carga genética, uma susceptibilidade genética à obesidade, que é herdada dos nossos pais. Começando a nossa fala, a nossa exposição com relação à parte de alimentação, nós temos hoje alimentos muito gordurosos, grandes quantidades. Isso, associado a uma vida sedentária, predispõe muito ao que nós chamamos hoje de obesidade nos diferentes países. Então vejam, por exemplo, nesse gráfico, nós temos do lado esquerdo, em amarelo e marrom, nós temos a parte mais escura que mostra os estados americanos que nós temos maior prevalência de obesidade. Agora olhem do lado esquerdo, do lado direito do gráfico, o que ocorre com relação ao grau de atividade física ou de inatividade física. Aquelas regiões onde nós temos a cor mais escura, o azul mais escuro, expressa os estados que nós temos o maior grau de inatividade, de vida sedentária. Então veja que existe uma associação muito clara entre obesidade e vida sedentária ou inatividade física. Um outro aspecto muito importante que nós passamos a conhecer nas últimas décadas foi a relação que a obesidade tem com a carga genética, com a susceptibilidade genética que eu estou me referindo. Então veja só, hoje nós temos aí, evidentemente eu não gostaria que ninguém se preocupasse em visualizar cada um deles, mas nós temos assim genes candidatos para a obesidade, que predispõem à obesidade. Nós já temos uma lista grande de identificação que associam a carga genética à obesidade no ser humano. De uma forma reduzida, nós temos hoje uma tendência na literatura para evidenciar que a obesidade, 30% dela,
é uma questão cultural. 40% genética e 30% de outras causas não transmissíveis. Então, esse é o complexo que eu me referi e que levam aquelas 3 explicações para essa quantidade de pessoas obesas que nós temos hoje nos diferentes países. A obesidade, ela pode ser caracterizada por excesso de tecido gorduroso, adiposo, que no homem representa acima de 20% do peso corporal e na mulher 30% do peso corporal ou mais. Bem, qual é o problema da obesidade? Além do aspecto estético, que eu acho que todos nós concordamos hoje que a obesidade em excesso leva a um processo físico que não é muito desejado e até pelas localizações que nós temos e o hábito que nós temos, a cultura que nós temos, tudo é muito mais difícil para a pessoa obesa. Existem aspectos que são muito fortes em relação à obesidade e que associam a obesidade ao excesso de peso, que é uma carga, vamos dizer assim, obesidade e excesso de peso, a uma carga de relação, de associação com doenças. Então, por exemplo, nós temos a obesidade se associa muito à hipertensão arterial, se relaciona muito à dislipidemia, à gordura no sangue, o diabetes do tipo 2, aquele resistente à insulina. Nós temos as doenças coronarianas, a doença coronária, nós temos acidente vascular cerebral, o que é pior, câncer de mama e endométrio na mulher. Tudo isso, em conjunto, levou a Federação Internacional de Diabetes a estabelecer uma relação entre obesidade e outros fatores, o que gerou algo caracterizado e aceito hoje como síndrome metabólica, que seria, segundo essa Federação Internacional de Diabetes, a obesidade central associada a mais 2 fatores desses que eu estou apresentando. Triglicérides acima de 150 miligramas por decilitro, HDL colesterol no homem menor do que 40 miligramas por decilitro e na mulher 50 miligramas por decilitro. Ou pressão arterial maior que 130 milímetros de mercúrio, a pressão sistólica máxima, e a pressão diastólica, a mínima, vamos dizer assim, de 85 milímetros de mercúrio. E glicose no sangue maior que 100 miligramas por decilitro. Então, se nós tivermos obesidade mais 2 desses fatores, nós temos algo caracterizado como síndrome metabólica. Em paralelo, o Programa Nacional de Educação do Colesterol para Adultos nos Estados Unidos também criou uma relação entre a obesidade e outros fatores que eles também aceitam como síndrome metabólica, que é a obesidade abdominal no homem maior que 102 centímetros, na mulher maior do que 88 centímetros, nível de triglicérides acima de 150, nível de HDL colesterol no homem de 40 ou menor e na mulher 50 ou menor, pressão arterial de 130 por 85 e nível de glicose de 110 miligramas por decilitro. Então vejam, comparando um pouco esses 2 aspectos que eu vou colocar em conjunto agora, nós vemos que eles são muito parecidos. A Federação Internacional classifica como obesidade central 2 fatores e a obesidade mais 2 fatores desses que eu me referi. Enquanto a Associação Americana, o Grupo Americano, ele classifica a obesidade e mais esses outros fatores. Isto é, 3 desses fatores seriam a característica de alguém que tem a síndrome metabólica. Então, olhando em conjunto, eles são muito parecidos. Bem, como é que é hoje, em termos estatísticos, a prevalência de síndrome metabólica nos Estados Unidos? Nós temos, de acordo com a Associação Americana, nós temos 35 ou 34,5% dos americanos são caracterizados como indivíduos com síndrome metabólica. E se nós considerarmos o padrão da Federação Internacional de Diabetes, isso representa hoje 39%.
No Brasil, infelizmente, nós ainda não temos esses dados. Bem, um outro aspecto importante que nós passamos a conhecer nos últimos tempos foi a síndrome da apneia obstrutiva do sono. O que é isso? De uma maneira simplista, é o ronco, que além de amolar o companheiro que está do lado, durante a noite, ele tem uma série de implicações que eu vou apresentar em seguida. Mas antes disso, eu quero caracterizar a síndrome da apneia do sono como sendo paradas respiratórias durante a noite, fragmentação do sono e sonolência. Bem, além de amolar o companheiro que está dormindo, isso tem implicações muito importantes hoje do ponto de vista de saúde. Porque, como eu disse, ele está muito presente em pessoas obesas e eles se relacionam muito com a doença cardiovascular. Isso está muito bem definido hoje na literatura internacional. Chegando agora naquilo que mais nos interessa nesse programa. O exercício, o cuidado alimentar, pode ter algum efeito no tratamento da obesidade e da síndrome metabólica? A minha resposta é sim. E eu vou tentar, daqui por diante, convencê-los de que essa minha fala é verdadeira. O primeiro ponto muito importante que nós podemos ver, e isso já remetendo a estudos do nosso grupo, feitos no Instituto do Coração e na Escola de Educação Física e Esporte da USP, nós temos que dieta sozinha diminui peso corporal. Então vejam na barra azul como era antes e como isso ficou depois de 4 meses de dieta hipocalórica, que eu vou me referir, vou definir no final da minha apresentação. Mas se nós fizermos dieta e exercício, veja o que acontece. Esse efeito é potencializado. Se nós olharmos a barra azul agora, que surgiu com dieta e exercício, e nós olharmos a barra vermelha, essa diminuição que houve com a intervenção de dieta e exercício é maior, é mais efetiva do que só a dieta isoladamente. Bem, um outro aspecto que nós aprendemos com dieta e exercício nos nossos estudos é que a dieta diminui circunferência abdominal. Por que a circunferência abdominal? Eu não tinha me referido a isso até agora. Porque a circunferência abdominal é um índice hoje aceito de obesidade. E mais importante do que isso, é o fato da circunferência abdominal se associar diretamente com a doença cardiovascular. Esse é um ponto muito importante. E aí vem o interesse de avaliar, além do peso corporal, a circunferência abdominal nos nossos estudos. Agora, veja o que acontece nessas duas barras que surgiram do lado direito, a azul, que é antes de ser feito dieta e exercício, e a barra vermelha depois dessa intervenção. Olha que interessante, os dois, dieta isoladamente e dieta e exercício, diminuem a circunferência abdominal. Entretanto, a queda que ocorre com dieta e exercício é muito mais pronunciada. Vejam, continuando com essa abordagem, com esse nosso interesse em ver o efeito da dieta e do exercício na composição corporal, nós vamos estudar a massa magra. O que eu quero dizer com massa magra? É o músculo, o que existe de músculo no nosso organismo. E veja que interessante, se nós fizermos intervenção só com dieta, olhando a barra azul antes da intervenção e a barra vermelha depois da intervenção, nós vemos que há uma perda de massa magra, quer dizer, junto com a perda de peso, ocorreu uma perda de massa magra, o que é altamente indesejável. Agora, olha que interessante. Se nós olharmos para essas duas barras que surgiram agora na tela, vendo a barra azul e a barra vermelha, isto é, com dieta e exercício, nós vemos que o fato de adicionar exercício à intervenção com dieta hipocalórica, a massa magra, a quantidade de músculo é preservada.
Isso nos leva, naturalmente, a concluir de que toda uma intervenção para perda de peso deve incluir o exercício físico. Bem, nessa linha ainda de interesse, e agora voltando o nosso ponto para o perfil lipídico, isto é, antes e após dieta hipocalórica e exercício, nós vamos estudar crianças obesas. Eu me referi logo no começo que existe hoje uma preocupação não só com os adultos, mas com as crianças, que também estão se tornando muito obesas. Então veja só, nesse nosso estudo, nós verificamos que dieta, do lado esquerdo da apresentação, pré e pós-intervenção, portanto, com dieta, nós vimos que o colesterol total diminui. Mas ele diminui mais se nós fizermos dieta e exercício, que eu estou mostrando do lado esquerdo da nossa tabela. Aliás, do lado direito da nossa tabela. Então, do lado esquerdo é só dieta, pré e pós-intervenção, e lado direito, dieta mais exercício físico. E vejam que a queda é mais expressiva quando nós fazemos as duas intervenções. Um outro aspecto ainda muito interessante dentro desse contexto de perfil lipídico da gordura no sangue, nós vemos que o HDL colesterol, que é o colesterol bom, ele não muda com a intervenção de dieta. Isto é, do lado esquerdo da nossa apresentação, dessa tabela, nós vemos que ele praticamente não mudou antes e após a dieta. Entretanto, quando nós olhamos a intervenção com dieta e exercício, nós vemos claramente que há um aumento no nível de HDL colesterol, que é o colesterol bom, que protege a circulação. Então vejam, só dieta, apesar de levar a perda de peso corporal e circunferência abdominal, ele não muda o colesterol bom. Mas se nós adicionarmos o exercício físico, aí sim nós temos um resultado muito expressivo. Portanto, ele estaria mais protegido com exercício físico pelo aumento do HDL colesterol. Um outro dado importante nesse estudo foi verificar que a dieta ou dieta e exercício não mudaram o nível de LDL colesterol, que seria o colesterol ruim, aquele que provoca a doença da artéria coronária ou doença vascular. Nós ficamos, olha, surpresos com esse resultado. Nós imaginávamos que essas intervenções poderiam mudar esse colesterol ruim, isto é, diminuí-lo na circulação e, portanto, também adicionando um outro aspecto protetor à circulação. Mas eu volto nesse assunto já para mostrar que o fato de não ter mudado o nível absoluto com nenhuma das duas intervenções não conta toda essa história e principalmente o efeito do exercício no perfil lipídico. Ainda nesse estudo nós vimos que o exercício físico diminuiu o triglicérides junto com dieta de uma maneira mais expressiva do que só a dieta isoladamente. Mas voltando, retomando aquele assunto do colesterol ruim, o LDL colesterol, nós fomos estudar outros aspectos relacionados ao exercício e talvez outras influências que não necessariamente o valor absoluto. E vejam que interessante. Nesse estudo, desenvolvido com o grupo do professor Raul Maranhão, no Instituto do Coração, que é o especialista em lípides, nós verificamos que indivíduos treinados, que fazem exercício regularmente na barra vermelha à esquerda, comparados com os indivíduos da barra amarela à direita, eles apresentam uma velocidade de entrada e de saída do colesterol ruim da circulação. Veja que interessante. Como é que isso foi feito? Para elucidar um pouquinho esse nosso estudo. Nós colocamos na circulação dessas pessoas o LDL colesterol marcado
por um ingrediente radioativo, uma substância radioativa. De tal maneira que nós pudemos acompanhar quando ele entra e quando ele sai da circulação. Portanto, mostrando a velocidade de entrada e de saída. Quando eu digo que ele sai, é que ele é metabolizado. E olha o que acontece. Aqueles que fazem exercício na barra do lado esquerdo e vermelha, têm essa velocidade muito maior do que aqueles que são sedentários. Então, retomando a história, em que pese o fato da dieta e do exercício não mudarem o valor absoluto do colesterol ruim, o LDL colesterol na circulação, ele, exercício, melhora muito a velocidade de entrada e de saída. E esse talvez seja o maior aspecto protetor, vamos dizer assim, na circulação naqueles indivíduos que fazem exercício físico regularmente. É lógico que somado com aquele aumento do colesterol bom, que é o HDL colesterol. Continuando com esse nosso interesse naquele contexto da obesidade e da síndrome metabólica, e agora nos remetemos a alguma coisa que nós citamos no começo, que é um dos elementos para a caracterização da síndrome metabólica, que é a resistência à insulina, que é aquele estado que a pessoa acaba adquirindo associado à obesidade, que é uma resistência à ação da insulina, e lembrando que a insulina retira a glicose da circulação e passa para dentro da célula, esse é o papel principal dela, nós verificamos que, então veja só, começando pelo slide de cima, antes da dieta e do exercício físico, nós vemos na faixa azul o nível de glicose e na faixa roxa nós vemos o nível de insulina. Deixa eu explicar o que foi feito nesse momento. Naquele número 0 que existe embaixo da figura, nós temos o tempo. E na outra barra, lado esquerdo, nós temos a quantidade de insulina e de glicose na circulação. No instante zero, esses indivíduos ingeriram uma quantidade grande, 70 gramas de glicose, que é um teste oral de tolerância à glicose. É isso que nós fizemos. E nós acompanhamos, após a ingestão da glicose, o nível de insulina e o nível de glicose. De novo, a glicose na faixa azul e a insulina na faixa roxa. Lembrando que a insulina tem o papel de retirar a glicose da circulação. Olha o nível que nós atingimos aos 30 minutos. Quase 150 de glicose e quase 100 de insulina. Olha o que aconteceu com a nossa intervenção com dieta e exercício físico. Na barra inferior, na figura na parte inferior. Vejam que aos 30 minutos nós atingimos por volta de 125 de glicose, gramas por decilitro, miligramas por decilitro, e na faixa roxa, 50 miligramas por decilitro. Veja que para tirar mais glicose da circulação, para ter um nível menor de glicose na circulação, eu precisei de muito menos insulina. Isto mostra, a conclusão desse estudo, é que o exercício e a dieta levam a uma sensibilidade aumentada da insulina, que faz com que a glicose durante esse estresse provocado, esse nível aumentado de glicose na circulação, atinja níveis muito inferiores. Isso caracteriza um efeito muito importante da dieta e do exercício num daqueles fatores que compõem a síndrome metabólica. Bem, um outro aspecto de muito interesse para nós, e também relacionado na síndrome metabólica, é a hipertensão, os níveis de pressão arterial. E vejam o que aconteceu com pacientes hipertensos, que já tinham hipertensão leve a moderada. Essas duas barras que surgiram são pacientes hipertensos. A barra laranja seria antes e após a intervenção com exercício. A barra amarela que surgiu. Então, uma queda da barra, a altura da barra
laranja para a barra amarela. Isso ocorre tanto na pressão arterial sistólica como na pressão arterial diastólica na parte esquerda, direita do gráfico. Então, a parte esquerda, a pressão sistólica, a parte direita, a pressão diastólica. Olha o que aconteceu com aqueles pacientes que não foram submetidos a exercício físico, pareados por idade e por sexo. Não houve mudança. Tanto a barra laranja como a barra amarela permanecem no mesmo nível. Isto é, antes e depois da intervenção. Isso ocorre tanto na pressão sistólica como na diastólica. O efeito do exercício na pressão arterial é tão expressivo que nós, num outro estudo, verificamos que a pressão de 24 horas, medida a cada 10 minutos por um aparelho que se coloca no braço, a monitorização ambulatorial da pressão arterial por 24 horas, ela pode sofrer alteração a partir de uma única sessão de exercício. Então, vejam agora o nosso slide. A linha branca que corre ao longo de todo o gráfico foi o dia que o paciente foi ao nosso laboratório e, ao invés de fazer exercício, ele ficou sentado numa cadeira, lendo um livro, ou um jornal, ou o que ele quisesse. Veja a pressão ao longo de 24 horas, das 10 da manhã até as 9 da manhã no dia seguinte. E aí nós vemos essa oscilação na linha branca, que é natural, principalmente uma queda acentuada depois do almoço e mais acentuada ainda no momento que ele está dormindo, depois das 23 horas. E uma recuperação quando ele levanta. Olha só, a pressão arterial sistólica, que é a linha branca superior, a pressão arterial média, que é a linha do meio, e a pressão arterial diastólica, que é a linha inferior. Agora, atentem para a linha roxa. Nesse dia, depois de uma semana, o paciente foi ao nosso laboratório e, ao invés de ficar sentado lendo, ele fez 45 minutos de um exercício pedalando numa bicicleta ergométrica. E ele foi para casa com um aparelho que mede a pressão por 24 horas de novo. Olha o que acontece com a pressão arterial nesse dia que ele fez exercício, que eu me refiro mais uma vez na linha roxa, ao longo das 24 horas. A pressão, praticamente em todos os momentos, ela é mais baixa do que a pressão no dia que ele, ao invés de fazer exercício, ele fez, ou ele ficou lendo, sentado numa cadeira. Isso ocorre, inclusive, no período de sono, que nós vemos lá na parte direita do gráfico, quando ele está dormindo. Então, veja, uma única sessão de exercício foi suficiente para provocar uma queda expressiva na pressão arterial ao longo de 24 horas no paciente hipertenso. Um outro dado muito importante, também dos nossos estudos, da professora Maria Urbana, mostra que se nós fizermos dieta e exercício físico, nós podemos mexer na pressão arterial de indivíduos obesos e que isso pode estar relacionado também à carga genética. Isto é, existe uma influência da carga genética nessa redução da pressão arterial ao longo de 24 horas. Então, observem do lado esquerdo do gráfico a pressão arterial sistólica, indivíduos que tinham, numa região do cromossomo, da nossa carga genética, vamos facilitar, ele tinha o ácido glutâmico, que é a barra vermelha, e aqueles indivíduos que tinham, ao invés de ter esse aminoácido, isso foi mudado por uma alteração que ocorre naturalmente nos indivíduos, nas gerações, que é a mudança do ácido glutâmico 27 para o glutamato 27. O que tem de importante nisso? Quando esses indivíduos foram submetidos a exercício físico, indivíduos obesos, nós verificamos uma queda na pressão arterial mais intensa naqueles indivíduos que tinham
a mutação que ocorre naturalmente na população, mudando de ácido glutâmico, portanto, para o aminoácido glutamato. Então, mostrando que a influência genética pode interferir na eficiência, no efeito do exercício físico provocado ao longo de 4 meses. Por que nós escolhemos esse aminoácido, esse polimorfismo, essa mutação, essa variante genética? Porque nós já tínhamos verificado em estudos anteriores que esses indivíduos que têm essa mutação para glutamato 27 têm uma função vascular, uma resposta de vasodilatação aumentada quando comparados com aqueles exercícios, com aqueles indivíduos que têm a carga genética de ácido glutâmico. Então vejam só, esse é um dado importante e que norteia daqui para frente outros estudos que lidam com o efeito do exercício em pacientes hipertensos, mostrando que aqueles que têm uma função vascular mais intensificada, eles conseguem ter uma vasodilatação maior, eles também são mais susceptíveis ao efeito do exercício físico. E que também esse aspecto da carga genética deve ser considerado em outros estudos. Aqui é só para mostrar a mutação que houve mudando na região 27 de ácido glutâmico para glutamato. Bem, um outro aspecto muito importante que nós passamos a ter um interesse muito grande, e quem lida com fisiologia do exercício, cardiologia do exercício tem, é quanto mais exercício, melhor. E eu vou dizer para vocês que depende. A história não é bem assim. Para responder isso, nós nos recorremos ao estudo com modelos animais. Não é para judiar de animal nenhum, mas torná-los atletas. Correr na esteira como todos nós fazemos, ou pelo menos aqueles que são ativos. Então, veja, nós temos aqui animais que eram hipertensos, foram submetidos a exercício físico. Por que o animal nesse momento? Porque nós queríamos responder aquela pergunta, quanto mais exercício, melhor? Como nós não conhecíamos esse resultado, nós fomos estudar o animal hipertenso antes de usar essa estratégia no homem com diferentes intensidades de exercício físico. E veja o que aconteceu. Esse é um animal muito interessante, porque ele desenvolve hipertensão ao longo da vida e muito semelhante àquela que nós temos no ser humano. Portanto, é um modelo muito interessante de estudar a hipertensão arterial e efeito do exercício na hipertensão desses animais. Olha que interessante. Esses eram os animais que eu estou projetando, sedentários, que não fizeram exercício. A barra cinza. E do lado esquerdo a pressão média, no meio a sistólica, do lado direito a pressão diastólica. Olha os animais que fizeram exercício bastante intensos, correram na esteira numa velocidade muito aumentada. Não houve mudança na pressão arterial. Entretanto, quando nós submetemos esses animais a exercício moderado, leve a moderado, aí sim foi verificado um efeito expressivo na pressão arterial, tanto na média, como na diastólica, como na sistólica. Então vejam que não é qualquer exercício. Isso nos remete depois, possivelmente, a uma discussão que nós vamos ter horário para isso, para discutirmos e até refletirmos em relação a que tipo de exercício as pessoas devem ser submetidas, ou devem realizar por conta própria. Bem, um outro dado muito interessante diz respeito à questão da função vascular. Por que nós temos um interesse muito grande nisso? Porque nós trabalhamos com a parte de cardiologia também. E nós queremos saber qual é o impacto que o exercício físico e a dieta poderiam ter na circulação sanguínea. E vejam que interessante. Eu projetei essas primeiras linhas, 2 linhas, uma quase que sobreposta à outra, do lado esquerdo do gráfico, que seria o primeiro pontinho em repouso e os outros 3 pontinhos durante o exercício físico.
para ver o quanto durante o exercício físico existe uma dilatação dos vasos sanguíneos, que é uma eficiência da circulação e que, no nosso entendimento, facilita, inclusive, a resposta ao exercício e a capacidade física que a pessoa tem, porque chega mais substrato energético na circulação e, com isso, há maior possibilidade de convertê-los em energia. Praticamente não houve mudança nessa função vascular, a resposta de dilatação das artérias dos vasos não foi modificado só com dieta. Não dá nem para ver a diferença entre pré e pós. Agora, veja o que acontece se eu fizer dieta e exercício. A curva de cima, a linha de cima, ela mostra uma mudança radical, significativa, tanto no fluxo muscular em repouso, que é a primeira bolinha embaixo, e os outros 3 pontos superiores, que é a resposta durante o exercício. Isto só foi conseguido se nós acrescentarmos a dieta, o exercício físico. E aqueles que não fizeram nada, que não aderiram nem à dieta nem ao exercício, não tiveram nenhuma mudança nessa resposta vasodilatadora. Bem, um outro dado muito importante. E o que acontece nas crianças obesas? Isso também é verificado? E a resposta é que sim. Veja nesse slide, na parte superior, a resposta da circulação, a vasodilatação dos vasos sanguíneos, portanto, na linha de cima, nos indivíduos magros, crianças de 7 a 9 anos magras, e na linha de baixo, as crianças obesas. Vejam que essas crianças não mudam a dilatação dos vasos sanguíneos durante o exercício físico, mostrando claramente que ela tem uma disfunção vascular, uma alteração na circulação já aos 7 e 9 anos, o que é extremamente preocupante. Bem, mas tudo está perdido? Não. Se nós fizermos dieta e exercício, isso é restaurado. Então vejam nesse gráfico que eu acabei de projetar. A linha inferior é a criança obesa, na linha superior é a criança magra e na linha do meio é a criança anteriormente obesa que foi submetida a dieta e exercício. Isso é recuperável, desde que se faça dieta e exercício físico. Bem, eu falei da apneia obstrutiva do sono. O que a dieta e o exercício podem fazer nesse distúrbio do sono? Pode fazer muita coisa. Veja nesse gráfico que eu projetei a barra escura, com pacientes do lado esquerdo, pacientes obesos e com síndrome metabólica, vamos dizer assim. Antes a barra preta e depois de dieta e exercício. E aqui, o que essa barra expressa é a quantidade de paradas respiratórias durante o sono. Vejam que cai pela metade o distúrbio do sono nesses pacientes. E aqueles indivíduos, como nosso controle nesse estudo, interno do estudo, aqueles indivíduos que só tinham síndrome metabólica, do lado direito, não tiveram mudança nessas paradas respiratórias. E um outro dado muito interessante é a parte do lado direito do gráfico também, que mostra a quantidade de oxigênio no sangue antes e depois da intervenção. Antes em preto, barra preta, e depois a intervenção em barra branca. Veja, a parada respiratória leva a uma queda de oxigênio na circulação, o que é altamente indesejável do ponto de vista fisiológico, porque isso leva a uma reação de alerta e é uma das causas de arritmia durante o sono e mesmo de morte súbita. Então veja que com dieta e exercício nós conseguimos com que esse nível de oxigênio na circulação caia menos durante o sono. Bem, então resumindo tudo que eu disse até agora, exercício leva à perda de peso, redução nos lípides, no diabetes e melhora no distúrbio do sono. Bem,
o exercício físico também leva a uma melhora na função vascular, mostrado do lado direito do nosso slide. Tudo isso provoca queda na pressão arterial. Um outro dado muito importante para finalizar esse contexto dos benefícios do exercício e da dieta, eu quero abordar um assunto de grande importância, que é a melhora na capacidade física. Veja só, aqueles pacientes que foram submetidos, aqui cada linha dessa é um paciente, antes e depois de dieta, não muda pela linha escura no meio, não muda a capacidade física deles, que aqui eu estou mostrando pelo consumo máximo de oxigênio. Veja o que acontece se eu fizer exercício. Praticamente todos, com exceção de um paciente, todos melhoraram o consumo de oxigênio com dieta e exercício físico. E aqueles que não fizeram nada, evidentemente que também não mudaram, não teriam razão para mudar. Mas por que eu estou me referindo a isso? Esse é um aspecto importante na medida em que o risco de vida, o risco de morte, melhor dizendo, está relacionado diretamente à capacidade física. Num estudo muito elegante de Meyer, publicado na década passada, no New England, uma das revistas mais prestigiosas de medicina no mundo, mostra que, independente de estar associado a alguma doença, o aumento na capacidade física leva a um menor risco de morte na população em geral. Então vejam, explicando esse slide, do lado esquerdo nós temos história de hipertensão e nós temos a evolução disso para doença pulmonar, diabetes, etc. E o que nós observamos nesse slide é que aqueles indivíduos que têm menor capacidade física, esses indivíduos têm o maior risco de morte ao longo de 15 anos, que foi o que o estudo nos mostrou. Isso fica mais evidenciado ainda nessas linhas. Do lado esquerdo nós temos a porcentagem de sobrevivência, ou se preferirem a quantidade de morte, também depende da forma que seja olhado, nas diferentes linhas. Então nós vemos as pessoas que têm menor capacidade física têm maior risco de morrerem ao longo de 15 anos, que é a linha inferior do gráfico. E aqueles que são mais ativos têm menor chance de morte ao longo de 15 anos. Portanto, uma relação direta, significativa de quem tem maior capacidade física, é mais apto, ele tem menor chance de morte nos próximos anos na vida dele. Para terminar essa minha apresentação, dieta hipocalórica e exercício físico devem ser de que maneira? Como nós devemos prescrever essa atividade? Uma coisa muito importante, avaliação cardiológica em esforço. Mas isso eu estou me referindo, e também é motivo depois para a nossa conversa, que são pessoas que vão entrar num programa de exercício físico regular e mais intenso. Não há necessidade, já adianto isso aqui para todos que estão nos assistindo, que não há necessidade para ninguém fazer avaliação cardiológica para caminhar no parque em qualquer lugar da cidade. Para caminhar, nós nascemos caminhando. Para isso, ninguém precisa fazer avaliação cardiológica. Eu estou me referindo aqui a pessoas que vão entrar num programa de exercício físico padronizado, individualizado, com um espírito de terem benefícios específicos naqueles fatores de risco e de síndrome metabólica que eu me referi. Então, a primeira coisa é uma avaliação cardiológica em esforço, feito por um médico que está acompanhando o paciente ou a pessoa que vai se envolver num programa de exercício físico, vai aderir a um programa de exercício físico. O que nós preconizamos? No mínimo 3 vezes por semana, dias alternados, com sessões de 60 minutos cada uma delas. Dieta hipocalórica, redução de 60 quilocalorias por dia, considerando uma estimativa
de 1,3 no metabolismo basal, com, evidentemente, constituído com 50% a 70% de carboidrato, 10% a 15% de proteínas e 15% a 30% de gordura. Eu quero deixar claro que não é a única maneira de fazer dieta hipocalórica. Nós utilizamos esse procedimento. E isso associado com 3 vezes por semana de exercício físico, levam a todos aqueles resultados que eu me referi ao longo dessa minha apresentação. Como é que seria uma sessão de exercício físico? Começa com aquecimento, com exercício de flexibilidade e alongamento por 5 minutos, exercício aeróbio de caminhada, corrida ou ciclismo, ou outros, se preferirem. Hoje existe uma variedade muito grande de exercício aeróbio, e exercício de resistência muscular localizada em torno de 15 minutos, e 5 minutos de alongamento e descanso. Bom, aqui é um exemplo de como é que nós obtemos a intensidade do exercício para cada um desses indivíduos. É fundamentado no teste cardiológico em exercício, e aí nós temos as diferentes fases desse exercício e nós podemos determinar um exercício de intensidade moderada. Exercício de resistência muscular localizada até 50% da força de contração muscular máxima, e isso é muito importante porque se for um exercício muito intenso, ele pode levar a um aumento da pressão arterial a níveis indesejados e que podem significar um risco para o paciente que está fazendo atividade física. Como eu mostro aqui, a linha branca e a linha amarela, pressão sistólica e diastólica, que aumentam muito durante a atividade se ela for feita com exercício de resistência por muito tempo ou com cargas muito elevadas. Com isso eu termino a minha apresentação, agradecendo muito a atenção de todos e, evidentemente, me colocando à disposição para perguntas, sugestões e mesmo críticas. Obrigado mais uma vez. Nós aqui gostaríamos de agradecer a sua palestra, Dr. Carlos, que foi realmente com um amplo embasamento teórico. O senhor foi muito além daqueles benefícios que a gente já habitualmente conversa, os benefícios sociais, né, de interação, de melhora de vínculos afetivos, o de empoderamento da pessoa, de melhoria da capacidade funcional, e além de composição corporal. E foi muito interessante o senhor ter chamado a atenção da obesidade em vários aspectos, em várias fases da vida, como melhor abordar esse problema que, como o senhor mencionou, já é um problema de saúde pública e não é uma questão apenas de estética, é uma questão de saúde. E foi muito interessante o senhor ter, inclusive, mencionado para a audiência algo que tem sido tão discutido, que é a questão do diagnóstico de síndrome metabólica. E ficou bastante claro, creio eu, para a audiência, que independente de quais os critérios que se usa, o que importa é que é uma situação que aumenta o risco cardiovascular e de eventos cardiovasculares maiores, seja a morte súbita, seja a doença coronariana, seja o AVC. Foi bastante interessante também o senhor ter abordado de forma bastante ampla o efeito não só aditivo, o efeito realmente de aumento da eficiência do tratamento da dieta com a atividade física, que traz muitos outros benefícios além dos já demonstrados, de pressão arterial, melhora da massa magra, melhora de qualidade de vida pela própria melhora da capacidade funcional e interação na população idosa. O senhor sabe que a gente tem um problema com relação, às vezes, a pessoa diminuir os seus vínculos e ficar mais fechada numa atividade social esportiva. Ela amplia seu leque de amizades e de interação. E a gente não tinha realmente o interesse de esgotar um assunto tão amplo como os benefícios da prática de atividade física numa palestra como essa. E eu acredito que durante o momento da interação a gente vai poder dirimir algumas das dúvidas. Eu já fui informado que algumas perguntas já chegaram. E agora eu vou chamar um intervalo para melhor operacionalização aqui da nossa videoconferência.
Teremos intervalo de 15 minutos, após o que nós voltaremos com um período de interação com os polos e com as pessoas que já mandaram já as perguntas por e-mail. Eu agradeço a atenção e nos vemos dentro de instantes. Bom dia a todos. Vamos agora dar continuidade à nossa videoconferência Agitando Saúde nas Práticas Esportivas. Antes de mais nada, eu gostaria de pedir desculpas que houve um imprevisto com um dos nossos palestrantes, o Dr. Vitor Matsudo, que é coordenador científico do Celafiscs, e ele infelizmente não poderá nos agraciar com a presença dele. E, portanto, mudamos um pouco a programação. Vamos então agora em seguida já para a interação com os polos para dirimir dúvidas, para discutir alguns conceitos. Eu já recebi algumas perguntas aqui e eu sei que já há um polo preparado para fazer perguntas. Lembrando o e-mail para perguntas, fundap.vc@fundap.sp.gov.br. Quem está nos polos, basta conversar com o operador e nós seremos informados. Fui informada aqui de que nós já temos uma pergunta no polo de Taubaté. Bom, antes de qualquer coisa, bom dia, Taubaté. Por favor, eu passo a palavra para vocês. Bom dia, sou Elson. Eu gostaria de saber qual a melhor prática para eliminar o tecido adiposo na região abdominal. Eu agradeço a sua pergunta e vou passar a palavra ao Dr. Carlos Eduardo Negrão e a gente vai interagir de uma forma mais clara e poder dirimir exatamente as dúvidas que vocês tiverem. Por favor, Dr. Carlos. Eu só agradeço a pergunta, quero cumprimentá-lo e agradecer a participação no programa, evidentemente. E não existe um exercício específico para perder a gordura abdominal. No nosso entendimento, a gordura tem que ser perdida de uma maneira generalizada. E para isso, o melhor exercício que tem no nosso entendimento e nas nossas experiências é o exercício aeróbio, que eu me referi durante a apresentação. Caminhada, corrida, natação, ciclismo. Essa atividade leva a uma perda de gordura corporal generalizada e, evidentemente, atingindo o seu objetivo, que é perder essa gordura abdominal. E, como eu disse, ela deve ser completada com exercícios de resistência muscular localizada, que no seu caso, aí, exercício abdominal, vai fortalecer a musculatura abdominal e também vai contribuir para a perda de gordura corporal na região abdominal, que você está se referindo. Mas, prioritariamente, é o exercício aeróbico. Apenas como um adendo, o que a gente costuma dizer que o melhor exercício é aquele que é praticado e que te dá prazer. E cada pessoa descobre qual é o exercício melhor que vai escolher. E não há problema do ponto de vista de promoção de saúde, de prevenção de doença, de prevenção de piora de algum quadro clínico. Não há restrição da pessoa praticar dança de salão durante 3 meses, depois faz aeróbica, depois faz, desde que seja adequadamente orientado e que tome os cuidados. Eventualmente a pessoa pode ter um problema de coluna, pode ter um problema de joelho, pode ter que controlar adequadamente a sua pressão arterial, o seu nível de glicose. Agora, só indo um pouco além, com a ajuda do Dr. Carlos, em nenhuma situação, por favor, vamos acabar com aquele mito, em nenhuma situação pratique atividade física em jejum. Tá? Isso não faz emagrecer mais rápido, isso, pelo contrário, desencadeia no seu organismo mecanismos de defesa para evitar a perda daquela reserva energética. Então, por favor, não façam exercício em jejum. O diabético, então, nem se fala, mas qualquer pessoa, não fazer exercício em jejum. E a hidratação é muito importante. Tá? Então, a gente sempre foca, porque um exercício mal feito pode causar danos. Então, vale a pena conversar com um professor de educação física, se a pessoa tem alguma
lesão mais grave, foi orientado por um ortopedista, pelo clínico, até a fisioterapia. Seguir as orientações, porque a nossa função aqui, nosso objetivo é saúde. Não é só, é saúde, a pessoa viver bem, ter capacidade funcional de aos 80 anos de idade, continuar desempenhando suas funções sociais, indo ao banco, viajando, participando da vida coletiva. Bom, mais alguma coisa para acrescentar? Eu acho que esse é um aspecto importante colocado pela doutora Silvia, que o importante é você fazer atividade física que você se sinta bem. Então, hoje existe uma série de alternativas para fazer exercício aeróbio, mas exercício aeróbio. E uma coisa que precisa ser bem caracterizada, se você quiser ter todos aqueles benefícios que eu me referi na apresentação, é importante fazer algo com regularidade e programado. Não é qualquer caminhada para ir comprar pão na esquina que nós vamos resolver todos aqueles problemas. Isso não ocorre. Então, o exercício programado, individualizado e adequado, que eu disse no caso do Elson, que é o exercício aeróbio, para perder gordura corporal, é o que deve ser feito com regularidade. Bom, eu agora passo a uma pergunta que veio do Marco Antônio, que está nos assistindo pelo streaming, e ele coloca que inicialmente gostaria de agradecer pela gentileza de ter aceitado o pedido da nossa divisão de doenças crônicas do CVE para participar dessa videoconferência, que o senhor está contribuindo com o seu amplo conhecimento nessa importante temática hoje debatida. Aí segue com a pergunta, gostaria que me informasse de que forma Vossa Senhoria julga oportuno a associação da atividade física com outros fatores importantes para o controle das doenças crônicas, como alimentação saudável, controle do tabagismo. Como que o senhor julga oportuno associar esses fatores, essas atitudes? Marco Antônio, primeiro, obrigado pela pergunta, a colocação, ela é extremamente interessante e ela abrange muito do que foi falado na minha apresentação. Eu só adicionaria alguns aspectos dizendo que eu entendo hoje exercício físico, e eu vou ser bem forte no que eu vou dizer agora, mas eu tenho elementos para justificar o que eu estou falando. O exercício deve ser encarado como uma forma de tratamento de fatores de risco de doença cardiovascular. É uma forma não medicamentosa e que tem benefícios expressivos e que pode corrigir muitos desses fatores de risco e predispor menos a doenças no futuro. Inclusive hoje, a associação muito forte que existe entre esses fatores de risco, especialmente a obesidade e câncer. E eu posso dizer que câncer, infelizmente, é um grande desafio para nós daqui para os próximos tempos. Está próximo da doença cardiovascular em termos de mortalidade. E a associação é muito grande entre fatores de risco, especialmente a obesidade, com essa doença. E, portanto, o que eu queria deixar enfatizado é que o exercício físico, agindo dessa forma, aumentando o gasto calórico e corrigindo uma série de fatores, está contribuindo diretamente para evitar que você tenha doenças ou, pelo menos, que você postergue o aparecimento dessas doenças. Esse aspecto levantado pelo Dr. Carlos é muito importante, porque nós hoje sabemos que um grande problema de saúde pública que nós temos hoje, com pressão alta, com hipertensão, com as doenças pulmonares obstrutivas crônicas e o câncer, que foi lembrado pelo Dr. Carlos, vários deles a gente pode agir diminuindo as complicações e mesmo prevenindo com mudanças da atitude. Entre elas, alguns dos fatores de risco para esse grupo de doenças é a inatividade física, que já foi bem mencionado, a alimentação inadequada e o uso de tabaco, para mencionar os mais conhecidos. E essa questão de poder usar a atividade física para melhorar qualidade de vida, não há como ser exagerada, é sempre muito, muito importante
porque a gente não só quer prevenir doença, como a gente quer promover saúde. E quanto mais a gente evitar problemas, melhor. Mais alguma? Não? Bom, eu seguiria então para mais uma pergunta. Quem mandou foi a doutora Cristina Vilar. E eu vou completar a pergunta dela, que ela faz uma pergunta sobre a relação do exercício e o idoso. Inclusive, eu gostaria que o senhor comentasse um pouco, porque até alguns anos atrás era proibido que o idoso fizesse atividade física, com exercícios resistidos, mais popularmente conhecidos como exercício de musculação. E agora é uma prescrição obrigatória. Por favor, doutor Carlos. A priori, todo ser humano tem indicação de fazer exercício. Agora, evidentemente que existem alguns cuidados que precisam ter e evidentemente que isso precisa ser acompanhado por um médico, o médico do paciente. A relação atividade física no idoso cresceu muito nos últimos tempos, quer dizer, ele passa a ser uma indicação hoje forte para aquelas pessoas que têm mais idade. E aí nos remete a uma preocupação e uma recomendação que existe hoje, vamos dizer assim, melhor até do que uma preocupação, que é a indicação do exercício de resistência, o exercício com peso para a pessoa idosa. Existe contraindicação? Não. Entretanto, para ficar bem claro, essa é uma postura, uma visão minha, ele deve ser bastante controlado. Ele não deve ser feito com grandes sobrecargas. Por que eu digo isso? Primeiro, pelo até o risco de algum acidente muscular, esquelético, para uma pessoa idosa que já tem uma predisposição maior de osteoporose, principalmente no caso das mulheres. Além disso, do ponto de vista cardiovascular, exercício com muita sobrecarga aumenta muito a pressão arterial. E isso é um risco para a pessoa idosa. As pessoas idosas, por perda de elasticidade e complacência vascular, o vaso modifica com a idade, se torna mais rígido, vamos resumir isso dessa maneira, ele passa a ter uma pressão arterial que vai aumentando ao longo da vida. E tudo que você não quer nessa pessoa idosa é aumentar ainda mais essa pressão, mesmo que seja durante a execução de um exercício, que é por um período curto de tempo. Mas isso pode representar um acidente vascular. Você não quer, com isso, aumentar a chance de algum acidente. Agora, isso não quer dizer que ele não possa fazer e não deva fazer exercício com peso. Ele deve sim, mas com pouca sobrecarga e com um nível reduzido de peso. Tá? E, portanto, e também com um número de repetições que não seja muito elevado. Porque nós temos, eu mostrei um último slide, nós temos evidências que mesmo exercícios com pouca sobrecarga, com pouco peso, se ele for feito por um período prolongado, ele pode levar a níveis de pressão arterial tão elevados quanto aqueles observados com exercícios com grandes sobrecargas. Isso é que você não quer no idoso. Então precisa ficar bem entendido que o indivíduo idoso pode fazer exercício com peso, mas sem exagero. E não deve ser feito por um período muito prolongado, porque tudo isso pode representar um risco cardiovascular para ele que nós não queremos. E, além disso, como eu disse, o aspecto de algum risco músculo-esquelético, algum evento que possa acontecer já num sistema que já sofreu alterações ao longo da vida. Isso é muito importante, só lembrando que, chamando atenção para isso que o Dr. Carlos chamou atenção, o idoso, a gente está falando de idoso com uma classe de faixa etária, mas nós sabemos que são indivíduos que podem ser bastante diferentes entre si, no seu grau de capacidade funcional, na sua fragilidade. Então, todo exercício, não só no idoso, mas também na criança, também para o trabalhador, também para a pessoa que está obesa, deve ser adequado para aquela pessoa, porque visamos promoção de saúde e depois a gente visa questões estéticas ou algo como isso. Posso fazer Claro, só um adendo? por favor.
Um outro aspecto que vale a pena agora, vendo a doutora Silvia colocar, acho que precisa ficar claro também para quem está nos acompanhando, que o exercício com sobrecarga, ele é importante principalmente para as mulheres, que passam a ter um risco maior pela osteoporose. Então, o exercício leva a um aumento na densidade óssea, o que é muito importante, principalmente para as mulheres a partir de um certo tempo, um certo período da vida. Mas sempre lembrando os cuidados que eu me referi em relação ao exercício com sobrecarga. Bom, aproveitando o gancho que o Dr. Carlos falou sem saber, já há uma pergunta questionando exatamente atividade física e mulheres, mas exatamente pede alguma orientação com relação a alguns comentários sobre exercícios em gestantes, não especificamente em mulheres apenas, né, mas mulheres que estão num estado interessante da gestação. Eu gostaria de falar, tecer alguns comentários. Olha, para quem fez a pergunta, nós não somos os mais experientes em exercício com gestantes. Mas nós já tivemos, sim, experiências nesse sentido e até por referências da literatura, o exercício pode ser feito pela gestante, mas precisa ter todo um cuidado para isso. As experiências que nós temos mais próximas, a hidroginástica, que é o exercício feito na água, é muito bom para a mulher gestante. Ela pode caminhar, ela pode pedalar numa bicicleta ergométrica, aquelas estáticas para evitar qualquer risco de queda. Isso pode ser feito até próximo, em condições normais, de uma gestação normal, até próximo da concepção. E não há problema. Inclusive, eu tenho até exemplos em casa, um exemplo em casa. Eu lembro da minha esposa quando estava grávida, era recomendado para ela já há muitos anos atrás, e ela fez exercício de bicicleta ergométrica até muito próximo de ter o nosso filho. E nunca houve problema nenhum, e isso é altamente recomendado. Agora, com todo o acompanhamento médico e com todos os cuidados. Mas principalmente a bicicleta ergométrica, a caminhada até um certo ponto da gestação e o exercício na água são muito recomendados. Apenas complementando já de uma forma mais geral, qual o exercício que a mulher pode fazer enquanto está gestante? Na maioria dos casos, numa gestação saudável, com uma mulher com a sua saúde bem controlada, ela pode continuar fazendo, inclusive, as atividades que ela fazia antes. Só que ela realmente tem que tomar vários cuidados, porque há adaptações fisiológicas por causa da gestação. Sabe-se que a pressão fica um pouco mais baixa por uma vasodilatação, há uma tendência a um acúmulo de líquido nos membros inferiores. Agora, um aspecto que muitas vezes não se presta atenção e que é fundamental na prática de atividade física da gestante é que pelas mudanças hormonais que acontecem durante a gestação, exatamente para preparar a cavidade pélvica para a passagem do bebê, é que a mulher fica com os ligamentos um pouco mais frouxos, há uma relativa frouxidão articular. Então, um cuidado tem que ser redobrado nos alongamentos, nos exercícios, porque a tendência a fazer um movimento de uma amplitude maior do que seria recomendável é grande. E tem que se tomar um cuidado muito grande, como já disse o Dr. Carlos também, com o tipo de exercício, qual a prática. O professor de educação física tem que estar ciente de que aquela mulher está grávida. Aliás, ele tem que estar ciente se a pessoa tem ou não alguma doença, está tomando algum remédio, para maior segurança da própria pessoa. Ele tem, inclusive, que orientar com relação à alimentação e hidratação antes, durante e depois da prática de atividades físicas. Mas temos até um bom exemplo que foi a Isabel do vôlei, que ela jogou uma Olimpíada, ela estava no 4º mês de gestação. Ela descobriu que estava grávida e já estava no pré-olímpico. E jogou maravilhosamente bem como ela jogava. E não houve nem queda da capacidade atlética dela naquele momento. E agora seguida pelas filhas também, que são jogadoras de vôlei de praia, né? Sim. Bom, eu recebi agora uma pergunta um pouco mais técnica, que eu gostaria que só que o senhor desse
explicasse um pouco mais, porque durante a apresentação não houve tempo, que a doutora Miriam Shiratsu, ela pergunta, daqueles estudos que foram apresentados, qual que era o tempo de intervenção, pré-dieta, dieta, exercício, médio, qual era o tempo de intervenção? Agradeço mais uma vez a pergunta, ela é extremamente interessante e talvez eu não tenha me referido exatamente o que nós fizemos. Nós fizemos intervenções de dieta ou dieta e exercício por 4 meses. E esses pacientes foram seguidos por toda uma equipe multiprofissional. Médico, cardiologista, professor de educação física, nutricionista e mesmo psicólogo. E a orientação era de exercício, então 4 meses de duração do programa de exercício. Cada sessão tinha 60 minutos e ela foi dividida dentro daquele padrão que eu apresentei. Um aquecimento, um alongamento de uns 5 minutos, 10 minutos, 30 a 40 minutos de exercício aeróbio feito em esteira rolante ou bicicleta ergométrica, que nós queríamos controlar bem a quantidade de exercício e a intensidade, e mais 15 a 20 minutos de exercício que nós chamamos de resistência muscular localizada, outros preferem de exercícios resistidos, mas fica a critério de cada um, a nomenclatura, e isso completava os 60 minutos de atividade física, de programa de exercício, 3 vezes por semana. E aí é que eu me refiro. Atividade física tem que ser diferenciada de programa de exercício físico, no meu entendimento. Atividade física, subir uma escada, ao invés de pegar o elevador e eu subir 3 andares, isso é muito bom para a saúde. Aliás, todos deveriam fazer isso. Infelizmente não fazem, mas deveriam. E num metrô, numa estação de metrô, ao invés de subir pela escada rolante, sobe pela escada normal. Tudo isso é atividade física, tudo isso aumenta o gasto calórico, tudo isso é muito bom para a saúde. Embora, no nosso entendimento, na nossa experiência, o exercício programado, individualizado dentro desse padrão que eu me referi, ele traz todos aqueles benefícios e naquela intensidade. O que eu não posso dizer de qualquer atividade física. Não é subir 3 andares de escada que eu vou melhorar a resistência à insulina, vou diminuir pressão arterial naquela intensidade que eu mostrei durante a minha apresentação. Eu creio que ficou claro. Algumas das perguntas que foram mandadas, inclusive anteriormente lá para a divisão de doenças crônicas do CVE, foram respondidas agora, que eles perguntaram, inclusive, quais as principais recomendações para pessoas sem doenças graves que queiram iniciar a prática de atividade física de leve intensidade. O senhor gostaria de complementar com alguma, porque o senhor já deu um panorama geral, mas talvez mais eu já me referi muito à questão do exercício, mas vejam que durante a minha apresentação eu falei muito sobre uma dieta saudável. Isso é fundamental. As coisas não são dissociadas. E quem quer ter uma boa qualidade de vida, uma boa condição de saúde, deve se preocupar com bons hábitos de vida. Isso inclui exercício físico ou atividade física, e inclui uma boa dieta alimentar e cuidados. Já foi referido aqui pela doutora Silvia que, por exemplo, o tabaco, esse é um dos maiores fatores de risco de doença cardiovascular, universalmente aceito. Então, quem está procurando boa qualidade de vida e condição de saúde deve atentar para todos esses aspectos. Isso realmente nunca é demais a gente enfatizar a importância da promoção de saúde e de hábitos saudáveis de uma forma geral. E eu gostaria que você, seguindo uma outra pergunta aqui, de qual seria uma orientação adequada para a prática de exercícios visando a promoção de saúde? E com uma outra pergunta, uma outra angústia, de que quais poderiam ser estratégias para a gente fidelizar a pessoa na atividade física, no hábito saudável? Porque, na verdade, quando a gente fala de mudança de atitude, nós estamos falando de uma mudança para o resto da vida. Não é para o carnaval, não é para a praia. E aí é uma discussão talvez um pouco mais filosófica. Olha, no meu entendimento, essa fidelidade
ela deve começar desde cedo. Todas as pessoas que criam hábito desde cedo, elas vão praticar atividade física, a tendência, a chance é de fazer atividade física para o resto da vida. Isso significa que a grande atenção tem que estar voltada para as crianças de hoje, que serão os adultos de amanhã. É muito difícil, e eu concordo, mas não é impossível, você recomendar atividade física e uma dieta saudável para quem não fez isso durante 30, 40 anos na vida dela e que passa, a partir de um certo momento, ter isso como uma obrigação. Entretanto, se você quer ter boa qualidade de vida e quer ter saúde, não tem outra escolha, na minha opinião. Então, eu acho que a atenção tem que ser na criança, mas esse desafio não deve ser eliminado da vida de ninguém. Pelo contrário, ele deve ser acrescido a todos e que isso possa fazer parte da vida das pessoas. E eu sei que não é fácil, principalmente em grandes centros como São Paulo, em outras grandes cidades, em outros polos que estão nos assistindo, que os problemas são, se não são os mesmos, eles são próximos. Mas fica aí o desafio, a escolha de uma boa qualidade de vida ou, no caso, não fazer atividade física e levar uma vida sedentária e um hábito de vida que não seja saudável. Enquanto nós temos saúde, talvez isso tudo tenha pouco significado, mas nós que convivemos num ambiente de hospital, de doença, em muitos dos horários da nossa vida, nós podemos dizer com toda certeza, optem por ter saúde. É uma opção de vida bastante libertadora, aliás, porque se a gente nós estamos aqui desde o início falando que a atividade física é algo que é para dar prazer, que é para empoderar a pessoa, que é para aumentar a capacidade funcional, reduzir dor, reduzir doença, isso fica mais fácil da gente fidelizar. Nós já estamos agora caminhando para o final da videoconferência, temos apenas mais uma pergunta. E só para fechar o senhor falou muito da obesidade, do obeso. Eu gostaria de saber a sua impressão com relação à impressão que se tem é que muitas vezes a pessoa obesa, ela não se sente confortável para praticar atividade física em alguns lugares. Se essa é uma impressão nossa, se haveria alguma estratégia para melhorar a aderência e a qualidade, por exemplo, do paciente obeso. A gente também observa um certo pudor, uma certa resistência de frequentar alguns espaços de pessoas de mais idade, porque não se sentem confortável com o tipo de roupa ou com o maiô. Existem quais poderiam ser estratégias para a gente melhorar o ambiente e acolher mais as pessoas que querem continuar saudáveis ou melhorar a sua saúde? Eu tenho consciência de que não é fácil iniciar um programa de atividade física quando você está numa condição de obesidade. Isso é um desafio, e um desafio muito grande. Agora tem que ser enfrentado de alguma maneira. E, evidentemente, que nos primeiros momentos, esse desafio é maior do que será em outros momentos onde você já perdeu peso, onde você já adquiriu uma condição melhor fisicamente, melhor, para que você possa conviver num ambiente onde você tem pessoas que já estão num outro nível de cultura física, de condição física e de hábito de atividade física regular. Então, ir para uma academia, muitas vezes. A academia é um lugar que, normalmente, ele é frequentado por pessoas que já fizeram isso durante um certo tempo na vida. Um número menor de pessoas que estão iniciando. Agora, nós temos outros lugares, outros programas de prevenção e reabilitação. Eu posso citar, inclusive, o Instituto do Coração tem programas de prevenção e reabilitação. Outros lugares também têm. Talvez esses primeiros momentos possam ser feitos em lugares mais adequados
para essas pessoas que estão num princípio de desafio que eu me referi, que é de perda de peso e começar um novo estilo de vida. Agora, ninguém deve se sentir envergonhado por isso. Envergonhado deve se sentir alguém que continua sentado numa cadeira, olhando para a televisão sem fazer nada. Essa para mim, é o pior desconforto. E não aquele que resolveu um dia enfrentar essa situação e que vai perder peso e que vai ter uma condição de vida melhor. Então, entre esses desafios, eu prefiro ficar com esse último, que é de realmente aderir a um programa de qualidade de vida melhor. Nossa, muito boa colocação, eu agradeço. Chegou agora mais uma pergunta de Denise Botelho, de Santa Cruz da Esperança. Faz uma pergunta bastante pertinente, perguntando quais os tipos de exercícios podemos realizar com crianças e adultos que possuem déficit de atenção. A peculiaridade nessa situação. Denise, essa resposta para você, eu diria que eu não sou a pessoa mais indicada, porque nós não temos uma experiência pontual com relação a esse tipo de paciente, de indivíduo que você está se referindo. Mas eu acredito que o fato de participar de atividade física, essa é uma crença minha, sem experiência relatada ou divulgada na literatura, porque você viu que tudo que eu apresentei aqui, ela está fundamentada em experiências próprias do grupo e trabalhos publicados nas revistas médicas. Então, eu sou sempre muito cuidadoso com o que eu vou falar quando eu não tenho experiência de fato no dia a dia. Mas eu acredito, pelo envolvimento que eu tive a vida toda com atividade física, com educação física, com fisiologia do exercício e mesmo cardiologia do exercício dentro desse contexto, eu arriscaria dizer para você que atividade física, esporte, levam a um contexto, um ambiente, a um cenário muito favorável para que essa criança comece a ter mais atenção, que ela possa corrigir, em parte, esse déficit que você está se referindo. Porque o próprio ambiente da atividade física e o ambiente esportivo levam a um cenário muito favorável para que isso seja corrigido. Muito boa pergunta, muito boa colocação. Apenas lembrando que realmente a disciplina que a prática regular de atividade física, de um desporto, proporciona com a interação com o grupo, isso pode ter benefícios, inclusive na abordagem de déficit de atenção e alguns outros distúrbios cognitivos. Lembrando, inclusive, que isso já está provado também na literatura médica, que a prática regular de exercício é como se o nosso cérebro também ficasse mais treinado. E há estudos bastante promissores mostrando retardo na progressão do Alzheimer, melhora na cognição, melhora da capacidade de raciocínio através de programas de atividade física. Então, talvez inclusive dizer para aquela pessoa que está desafiando e que agora inicialmente vai começar a praticar uma atividade física, de que vamos enfrentar o desafio, não é só o seu corpo que vai ficar saudável, mas a sua mente, a sua capacidade também. E agora eu abro para os polos, eu recebi a informação de que Taubaté tem uma pergunta. Taubaté, agradeço a participação, eu passo a palavra. Bom dia, o meu nome é Ruth, eu estou como diretora de educação permanente, inclusive responsável pelo programa Agita São Paulo. Eu tenho uma curiosidade em saber como se chegou a essa medida abdominal de 88 para mulheres e 102 para homens. Porque eu fico analisando por mim. Por exemplo, eu meço 1,64, tenho acho que 68 quilos. Mas a impressão que eu tenho, assim, a minha circunferência, por exemplo, é 90, 92. A pessoa, para ter essa medida, significa que ela vai sempre ser magrinha? É uma pergunta muito boa. Esses valores
Ruth, esses valores foram retirados de vários estudos. São várias medidas que nós temos para avaliar o eutrofismo do corpo, se a pessoa está em baixo peso, alto peso, indo além apenas do peso e do índice de massa corporal, que a gente sabe que é o peso dividido pelo quadrado da altura, que é um índice de Quetelet, foi descrito na década de 40 e ele tem algumas restrições. Com base nisso e com a evolução dos estudos, a gente percebeu que há uma relação entre a circunferência abdominal e alguns estudos também, a relação entre circunferência abdominal e circunferência do quadril e a quantidade de gordura visceral. Já se sabe hoje em dia que a gordura que é acumulada no abdômen, ela funciona de forma diferente, ela secreta hormônios, inclusive, e ela funciona de forma diferente da gordura que é acumulada nas pernas, nos braços. E esses valores, isso já vem se estudando há muito tempo, isso é um campo ainda bastante amplo. Há um novo índice que tem sido estudado, que ele relaciona a circunferência abdominal com a altura. Eu percebi que a senhora mencionou as suas medidas, porque sim, cada pessoa tem uma distribuição corporal e esses valores são valores médios. Se arbitrou, inclusive esses valores que foram apresentados, já em algumas sociedades internacionais se questiona que eles ainda estão muito altos. O que a gente sabe aqui, de uma forma geral, há variação entre raças, há uma certa variação com o idoso, mas de uma forma geral, o homem que tem uma circunferência abdominal acima de 102, eles têm um risco muito maior de ter uma doença cardiovascular, que são as doenças que mais matam e que mais levam a sequela no mundo. Por outro lado, isso acima de 102. No entanto, já se sabe que, lógico, depende da raça, os valores são um pouco diferentes para os asiáticos, para os negros. Se o homem tem uma circunferência abdominal acima de 94, quer dizer, entre 94 e 102, ele já está com risco aumentado em relação a quem tem uma circunferência abdominal menor do que 90. Com relação a mulheres, o valor é acima de 88 de circunferência abdominal e o valor é diferente para a mulher pela nossa distribuição, pela nossa composição corporal. Acima de 88 está com risco consideravelmente aumentado de ter uma doença cardiovascular nos próximos 10 a 15 anos, ou de desenvolver uma doença que pode levar a um agravo na sua saúde. 88, consideravelmente maior. Entre 80 e 88 está maior o risco, está exposto a um risco maior de doença cardiovascular do que as mulheres com menos de 80 centímetros. Como eu disse, são valores que dependem da raça, valores são diferentes para a raça asiática, são diferentes para afrodescendentes, então, mas de uma forma geral foi isso. E esses valores saíram de estudos que relacionaram, fizeram inclusive tomografia, ressonância nuclear magnética, comparando a circunferência abdominal relacionando com a gordura visceral. Então, é uma questão de, agora em vários congressos se diz que é uma questão de realmente observar o furo do cinto, para uma questão de saúde mais importante do que o peso da balança, mesmo porque a gente sabe que a massa magra, a qual já se referiu o Dr. Carlos Negrão, a massa magra, os músculos, eles pesam mais do que o tecido gorduroso. Por isso que às vezes a gente começa a fazer atividade física numa academia, as roupas estão folgando, mas o peso não baixa. Não baixa porque você está ganhando massa muscular e perdendo gordura. Isso é benéfico, é esse o objetivo, tá? E então a gente deve focar em diminuir a circunferência abdominal,
porque a balança, aquele númerozinho da balança pode não variar, mas a sua saúde pode estar variando para melhor ou para pior, mesmo com aquele número inalterado. Então, se fosse para isso, há muitos estudos ainda em curso, mas que direcionam que, para focar em promoção de saúde, prevenção cardiovascular, em como melhorar a obesidade, a questão da obesidade, é focar no furo do cinto. E é uma situação que o Dr. Carlos já mencionou anteriormente, que é realmente a prática de atividade física regular, com alimentação adequada, que há uma perda do tecido gorduroso em todo o corpo, inclusive na cintura. E eu me alonguei no comentário, mas o senhor gostaria de complementar? Não, eles foram muito bons, muito bem comentados, dona Ruth. E o que eu apenas lembraria é o aspecto de que existe hoje uma correção para as diferentes etnias. Então, o asiático, por exemplo, aquela medida da circunferência abdominal é um pouco diferente do que a para o ocidental. Então, e evidentemente que não dá para usar isso para todo mundo. Nós estamos falando em termos de média populacional. Imagine um homem, uma mulher de 2 metros de altura. Nós não podemos imaginar que ele vai ter uma circunferência igual a alguém que tem 1,65 m. Quer dizer, então, isso tudo é relativizado, mas em termos médios populacionais é alguma coisa que é muito aplicada hoje no meio médico, no meio de saúde. Sim, e lembrando esse aspecto realmente do relativizar, e inclusive para fidelizar para a prática regular de exercício, não se compare com os outros, se compare consigo próprio. Preste atenção que começou a praticar atividade física, se alimentar melhor, cuidar melhor, houve um ganho de capacidade funcional, já consegue subir 3 andares sem ficar ofegante, as roupas estão mais folgadas, você está dormindo melhor, a sua vida está melhor, mudou o furo do cinto, isso já é um incentivo. Não se compare com os outros. Bom, agora eu fui informada de que não há participação dos polos, eu já recebi os e-mails. Estamos então nos encaminhando para o final da videoconferência, Agitando Saúde com as Práticas Esportivas, que contou com a participação do professor Dr. Carlos Eduardo Negrão, da USP, aqui presente, a quem eu agora passo a palavra para fazer umas considerações finais. Eu agradeço mais uma vez o convite para participar desse evento e ter a possibilidade também de conversar com as pessoas que estiveram aí ao longo desse período nos assistindo. E eu volto a dizer que se tiver alguma coisa para ser escolhida em termos de vida, é ter saúde. Isso é algo insubstituível. Podem acreditar no que nós estamos falando. E nesse sentido, o exercício físico, uma boa alimentação, hábitos adequados, bons de vida, no mínimo vão postergar o aparecimento de doenças. Isso, as evidências são muito claras na literatura internacional. Então, eu quero deixar como a minha palavra final um incentivo muito grande para que as pessoas tenham adesão a esse programa de melhoria de qualidade de vida e de uma boa condição de saúde. Muito obrigado mais uma vez, foi um prazer muito grande estar aqui, agradecer a doutora Silvia, toda a coordenação do programa. Eu agradeço a todos a participação, espero que tenham todos aproveitado. A impressão de que nós tivemos aqui foi de uma difusão de conhecimentos de qualidade. Esperamos que vocês tenham aproveitado. Agradeço a participação das pessoas que nos assistiram pela internet, as pessoas que nos assistiram pelo Polo, e espero em breve ter uma oportunidade de fazermos novas videoconferências para melhorar o atendimento e a atenção à promoção de saúde. Muito obrigada. Um bom dia.